Saudações a todos, esse é o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, quer se informar um pouco mais sobre algum determinado assunto, ou para quem tem curiosidade e está aí surfando nos streams, no YouTube, também sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a cirurgia para levantar seios que porventura estão caídos, conhecida tecnicamente pelo nome de mastopexia, que pode ser com ou sem prótese. A gente vai falar sobre mais detalhes ao longo do episódio. Eu sou Wagner Santos, sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis e, como sempre, estou aqui junto com meu amigo e parceiro dessa jornada, Dr. Igor Rocha, também cirurgião plástico. Igor, seja muito bem-vindo à sua própria casa. Olá, pessoal, bem-vindos ao Sutilezas da Plástica. Hoje a gente vai falar de um assunto que acho que é uma das top 5 cirurgias de cirurgia plástica aí, que é a mastopexia, né? Que é a cirurgia de levantamento das mamas. E tem muita coisa para falar hoje, né, Wagner? Tem. Para quem não sabe, a gente vai começar explicando o que é a mastopexia. A gente basicamente já falou o que é, né? Que é levantar as mamas. As mamas que estão caídas, se você só colocar prótese, ela não vai ter um resultado muito satisfatório. Então, você tem que fazer a mastopexia, que é retirar o excesso de pele, o excesso de gordura, o excesso de glândula mamária, para poder conseguir levantar essa mama. Você acaba levantando a areola, a mama como um todo, né? Para quem que é mais indicado esse tipo de cirurgia? Só para aproveitar ainda a questão do conceito ali, é um nome chato, mastopexia. Tu vai procurar na internet, muitos pacientes não sabem nem o que digitar, né? Qual prompt botar. Mamoplastia, às vezes Até já vai chegar, né? E assim, masto, se a gente cortar a palavra mastopexia, masto, tudo que está relacionado a mama, seio, né? E pexia está ligado a levantar. Tanto que pexia não é um sufixo específico da mama, né? A gente usa pexia em cirurgias, quando a gente vai suturar uma estrutura e pendurar ou fixar em outro lugar, a gente chama de pexia. Então, mastopexia sempre vai estar relacionada a levantar seios que estão caídos, né? Exatamente. Conceitualmente falando. Mas tu perguntou para quem que é indicado. Nesse caso, eu acho que sempre que eu falo em cirurgia mamária, a gente tem que pensar em dois objetivos que são fundamentais quando a gente vai operar um seio. Ou a gente quer dar volume para um seio, ou seja, aumentar o tamanho dele, ou a gente quer levantar um seio que está caído. E no meio do caminho a gente pode querer as duas coisas. Eu posso querer levantar e aumentar. E aí isso vai acabar definindo a necessidade ou não de prótese, né? Boa. Bom, a grande maioria das pacientes que procuram a cirurgia de mastopexia são mulheres já numa meia-idade, normalmente já tem a prole constituída, já tem 1, 2, 3 filhos, né? Ou pacientes já com um pouco mais de idade e que a pele fica um pouco mais flácida e a mama acaba caindo, né? Via de regra, algumas pacientes mais jovens que têm mamas muito pesadas, né? E aí a mama acaba caindo cedo, ali perto dos seus 20, 30 anos, já está com uma queda mamária, uma pitose, né? Assim como pexia, levantamento, pitose é a queda, né? É a queda. E tem uma queda de mama e acabam procurando o consultório para cirurgia de mastopexia, né? Como tu falou, é uma cirurgia que ela tem várias técnicas. Pode ser com prótese, sem prótese. A prótese pode ser por cima do músculo, por baixo do músculo, enfim. Tem uma afinidade de coisas para falar hoje aí sobre o tema, né? Você pode falar. Mas por que tu acha por que cai o seio? E em outra, né? Não é em todas as mulheres que esse comportamento acontece. Porque em algumas mulheres o seio cai e porque em outras não. Bom, tem um componente genético. Tem essa... Que aí define a pele, né? A firmeza da pele, por exemplo. Tem mulheres que têm a pele um pouco mais delgada, um pouco mais fina, então a pele acaba fazendo estrias, a pele não sustenta muito bem a mama, ela acaba caindo. Ou então aquela paciente que tem mama muito pesada, muito glandular, acaba caindo também. Ao longo da vida, quando as mulheres são jovens, como nós somos jovens, a mama ela é mais constituída mais de glândula mamária e menos de gordura. Por isso que a menina jovenzinha ela tem a mama durinha, firmezinha e tal, porque a maioria da mama dela é glândula mamária. Ao longo da vida vai ocorrendo uma lipossubstituição da mama.
Então aquela glândula mamária vai virando gordura. A gordura é uma estrutura um pouco mais flácida, mais molenga, e isso faz com que os seios também fiquem mais flácidos, mais molengos e acaba caindo. Fora que com isso tudo vem a idade, a flacidez de pele, que é algo que que acontece com todo mundo, fatalmente, né? Não, e a questão da gestação que tu falou tem muito a ver porque é um momento que os hormônios vão fazer com que a mama se prepare para amamentar, aumente de volume e depois que termina a amamentação, diminui esses hormônios que mantêm a mama túrgida, né, aumentada, mas a pele não regride. E esticou e é meio que um efeito sanfona, que também acontece na paciente que tem grande variação de peso. Exatamente. Tem seio grande, perdeu muito peso, o conteúdo reduziu, mas a pele não acompanha essa redução. E aí acaba murchando, né? Exatamente. Então, e é para essas pacientes que a cirurgia que a gente está falando hoje está mais indicada, né? Variou o peso e caiu a mama ou amamentou, né? Essa que amamentou é igual aquela bexiga. Você enche uma bexiga, ela fica esticadona, bonita, depois que murcha, ela cai, né? É interessante ter falado essa parte da gestação, de esticar a pele e tudo, porque normalmente a mulher, ela acaba sempre esperando e tal, e eu sempre falo, olha, primeira coisa, se você pensa em ter filho no próximo ano, espera, tenha filho, depois faça a cirurgia, né? Não vai querer fazer agora e tal. Agora, eu não sei se quero ter filho, eu quero ter filho daqui a 3, 4, 5 anos. Faz, tu vai ter um resultado. E esse resultado às vezes até permanece um pouco, ou melhora bastante a ponto de você talvez nem querer. Acho que isso vale, né, para toda cirurgia plástica, né? Planejamento, saber onde se está na vida, né? Planos paralelos. Porque, queira ou não, é o momento de se dedicar para um pós-operatório, para ter o melhor resultado possível, né? E esse efeito sanfona que tu falou, acho importante a gente frisar que a paciente que quer fazer cirurgia de mama, principalmente, eu sempre peço, esteja no seu menor peso. Por quê? Porque se você fizer a cirurgia da mastopexia e depois da cirurgia, porventura, tu fala, agora eu tô com uma bonita, tá legal, vou começar a me cuidar mais, e aí vai lá e perde 10 quilos. Provavelmente, você vai perder um pouco do resultado, porque a tua mama tá aqui em cima, a gente fez a cirurgia, botou ela aqui em cima, depois você foi lá e perdeu 10 quilos, ela vai, via de regra, vai cair novamente, pelo menos uma parte, né? E aí tu perde um pouco do resultado. Agora, se você tá no teu menor peso, a gente já consegue botar ele numa posição legal e aí tentar manter esse peso aí para o resultado ser longo e duradouro, né? Igor, e agora vamos falar da questão da prótese, porque digamos assim, um momento assim, até um pouco de polêmico, porque tem pacientes que não querem prótese de jeito nenhum e tem outras pacientes que vêm talvez com uma fantasia sobre o que a prótese representa na cirurgia de mastopexia. O que define, assim, ou pelo menos um dos fatores que ajuda a decidir se vai precisar de prótese ou não? Vamos falar primeiro de não vai usar prótese. Dá para levantar um seio sem prótese? Dá, fica um resultado natural, bonito. Eu gosto, particularmente eu acho bem legal. Primeira coisa, antes de tudo, prótese não segura peito. Tem paciente que chega achando que com prótese o resultado vai demorar mais para cair. Não é verdade. A mastopexia sem prótese hoje está aumentando muito a procura. Tem muita questão de pacientes que não querem prótese, como tu falou, que até pouco tempo atrás não tinha muito isso, agora tem pacientes que não gostam e tal. Tem pacientes, ao contrário, que já fazem questão de ter prótese, né? O fato é que, no meu ponto de vista, aí é uma opinião pessoal, o que eu acho, primeiro, tem que ver o que a paciente quer. Quer um colo bem marcado, redondo, uma mama grande e tal, aí eu recomendo fazer com prótese. Agora, olha, eu não quero nada artificial, eu quero um colo marcadinho, mas mais discreto, um formato de mama normal, aquela quedinha normal de mama, não é aquela bolota de prótese e tal, aí faz sem prótese, que o resultado fica mais natural. Eu gosto de mamas sem prótese, como eu falei, a procura tem sido cada vez maior e os resultados têm ficado bonitos. As técnicas de mastopexia sem prótese mudaram bastante, melhoraram muito, né? E os resultados têm ficado bem legais. Quando é uma paciente que a mama é muito grande e ela quer levantar essa mama, eu recomendo fazer sem prótese. E às vezes é muito grande, eu até falo, olha,
talvez a sua mama seja uma mama de 2 etapas. Primeiro a gente faz uma redução legal, levanta ela, deixa ela sem prótese, depois, no segundo momento, a gente pode pensar em colocar uma prótese e fazer algum refinamento. Se ela é muito grande, meio que cai já num tema que a gente já conversou, que é a mamoplastia redutora, que aí tem outros objetivos, né? A técnica é parecida, mas tem pequenas diferenças, são específicas do seio que é grande demais. Aqui é um seio que é caído, né? E a gente, nesse caso aqui específico, a gente não está querendo usar prótese, né? Isso. Eu acho que uma coisa que é interessante de falar da cirurgia sem prótese é que o que esperar de uma cirurgia dessas, e aí depende do tamanho que a paciente tem antes da cirurgia. Se ela tem um tamanho moderado, mas é caído, mas é moderado, a gente consegue reposicionar o tecido mamário, né? E depois, claro, reposicionar a areola, retirar o excesso de pele, e com isso ela tem uma mama montada com o volume que ela tinha. Agora, se é uma paciente que é magrinha, que não tem nada de tecido, mas é caído, fazer sem prótese significa talvez terminar com aquele tórax, basicamente um limãozinho assim, montado também, posicionado, mas com volume bastante pequeno, né? Sem volume, tem que ter um volume mamário. Se a mama for mais flácida e com pouco volume, eu normalmente encorajo a botar a prótese, a depender do que a paciente quer. Sem dúvida. Né? Sem então dúvida. É uma decisão conjunta. Eu até, nas minhas consultas, eu tenho um slide que eu mostro assim, olha, com prótese ou sem prótese. A primeira frase é: a decisão é conjunta, é o médico com a paciente. A gente dá a opinião, óbvio, pela experiência e tal, mas a decisão final acaba sendo do paciente. Não adianta eu querer botar prótese para ela, ela não querer prótese de jeito nenhum. O corpo é dela, então ela define, né? Então, enfim. Mas, basicamente, num geral, mamas bem volumosas eu gosto de fazer sem prótese, obviamente, e mamas com pouco volume com prótese. E vai muito do que quer. Quer mama marcada, colo marcado, mais redonda, mais bolota, mais dura, é prótese. Quer mama mais natural, consistência normal de mama, uma quedinha natural, sem prótese. Igor, vamos para prótese então agora? Vamos. Então, a gente definiu aqui que sem prótese nós temos possibilidade de deixar um seio montadinho, se ela tiver grande, um pouco maior, bem legal, ou pequeno, daí realmente ficar menor ainda, mas posicionado. Com prótese, e a gente já falou da cirurgia de prótese mamária aqui para aumentar, aquela paciente que não tinha nada de seio. Aqui porque eu quero levantar, mas também vou botar a prótese. O que muda em relação à outra cirurgia? Qual é a posição que a prótese vai? A prótese, assim como no aumento mamário pura e simplesmente, sem mastopexia, ela pode ir por cima do músculo, por baixo do músculo, ou um pouco por cima e um pouco por baixo, que é o dual plane, né? Eu, na minha experiência de técnica de mastopexia, eu prefiro a prótese, como já é uma mama mais flácida, que tem uma tendência a ter uma queda, uma pele mais delgada, tem uma tendência a cair mais e tal. Eu gosto de colocar a prótese por baixo do músculo, com alça de sustentação lateral, medial, alça dupla ali. E aí por cima a gente pega o parênquima mamário e dá uma esvaziada e retira o excesso de pele. Eu, Igor, quando é mastopexia, com prótese, eu prefiro colocar a prótese por baixo do músculo. Mas, porém, contudo, todavia, já fiz com prótese por cima do músculo, fica resultado legal também. Varia muito de paciente para paciente. Mas, no geral, a grande maioria dos pacientes a gente tem colocado por baixo do músculo e feito a alça de sustentação. E acho que nos últimos anos essa foi uma das mudanças que a gente observou, né? Exatamente. Antigamente, realmente, o espaço acima do músculo para levantar um seio era super satisfatório, inclusive mudava talvez a escolha do revestimento da prótese, preferia poliuretano e tal. Hoje, a mastopexia, boa parte dos cirurgiões plásticos usa o espaço debaixo do músculo e aí acaba vestindo a mama por cima e aí tendo um resultado que se imagina que seja mais duradouro, né? Essa que é a proposta de se usar essa técnica, né? Alça de sustentação para isso, né? Sustentação para a prótese ficar mais estável ao longo do tempo e evitar essa queda precoce. Quando você coloca a prótese por cima do músculo, teoricamente, dependendo da pele, do tipo de paciente, ela pode ter uma tendência a cair um pouco mais rápido, né? Mas
varia, né? E a prótese por cima do músculo tem paciente que botou, fez mastopexia e tem um resultado longo e duradouro. Tem a ver com a pele da paciente, exatamente, tem tantas variáveis que tem tantas variáveis que não tem como a gente dizer, a melhor técnica é a Não tem certo e errado, né? Não tem certo Pode ser e que errado. alguém escute isso aqui e diga, não, mas o meu médico fez assim, será que ele está desatualizado? Tá tudo certo. Em plástica a gente tem uma certa liberdade para escolher técnicas e cada profissional com a sua experiência vai acabar tendo um estilo, né? Aí é que tá. Tem cara que fala assim, não, a melhor é por baixo do músculo. E o cara fala, não, a melhor é por cima do músculo. Não existe a melhor. Existe a qual que eu acho que fica melhor nas minhas mãos e qual que é a melhor para essa paciente que eu consigo entregar para ela. Né? Claro que respeitando fundamentos, né? Não é vou operar de qualquer jeito, hoje estou afim de fazer isso. Não, né? Tem fundamentos, mas existe uma certa liberdade, né, para o cirurgião plástico, né, tomar decisão, né? Bom, Igor, então, mas a gente falou, eu tentei comparar a cirurgia de aumento com prótese, de levantar seio com prótese, mas uma coisa que eu acho que diferencia muito as duas cirurgias é a questão das cicatrizes. Exatamente. Né? Se naquela a gente falou que é uma cicatriz pequenininha no sulco mamário, só para entrar a prótese, agora, se eu tiver que tirar excesso de pele, como eu tenho nessa cirurgia, a gente tem uma cicatriz em volta da areola, uma vertical, e muitas vezes a transversal um T invertido, né? Ou um L, né? Ou um L. A mastopexia, ela tem várias cicatrizes. A gente pode fazer uma pexia só levantando a areola, que quase nunca, porque quem vai procurar a cirurgia de mastopexia é alguém que já está com a mão um pouco mais caidinha. Essas cicatrizes menores de ser só periareolar, que é só ao redor da areola, normalmente essa paciente nem vai procurar um plástico para mastopexia porque ela acha que a mama dela ainda não está caída o suficiente. Então, quando a paciente chega para a gente, normalmente, ou é o pirulito, que é ao redor da areola e aquele retinho aqui, na vertical, ou então o T invertido, que é ao redor da areola na vertical e no sulco, ou então um formato de âncora, né? Ou em L, né? Que é ao redor da areola, na horizontal, a vertical e na horizontal para lateral, né? São os tipos de cicatrizes que podem ter na mastopexia. Eu, particularmente, mais uma vez, falar do que a gente mais faz, a gente faz em T, em short scar, que é a técnica da cicatriz reduzida em T, né? E é a que a gente mais tem gostado e tal, e para nós, nas nossas mãos, o contorno fica melhor assim, né? E alguns defendem que a cicatriz em L, porque não deixa a cicatriz na parte medial, no colo, mas a cicatriz do T, ela fica super discreta também, fica aqui no sulco, não dá para ver. E assim, é uma técnica que é muito difícil dizer que uma técnica consegue atender todos os perfis de pacientes. Depende da sobra de pele, depende como é que o corpo da paciente se comporta. A gente precisa ter, de certa forma, um repertório um pouquinho maior. Não vai só um jeito eu sei fazer. Não dá para ser assim, né? Agora, eu vou lançar uma pergunta aqui. Essa vai pro cortes, hein? Ai, minha nossa. Quando, no teu ponto de vista, quando que está indicada a mastopexia? O que é uma mama caída? Qual o conceito? Como é que você avalia? Tipo, essa aqui é só prótese. Não, essa aqui é mastopexia. E aí? Qual que é a tua avaliação? Bom, como cirurgião plástico, a gente aprende isso, que existem tabelas, né, que mostram desenhos, ilustrações de mamas, vendo a relação da areola com o sulco mamário, né? Existe uma classificação de Regnault e tal, não precisa saber, não cai na prova, tá? Mas basicamente o sulco mamário é justamente quando termina o seio, aqui embaixo essa transição do redondinho, né, para o resto, já a parte superior do abdômen, é o sulco mamário. Pois bem, imagina uma linha passando aqui e a pessoa ficando de perfil. Se a areola toca esse sulco mamário, a gente já percebe algum grau de queda. E conforme passou menos da metade, passou mais da metade, passou completamente essa linha imaginária no sulco mamário, a gente tem os graus de queda mamária. Mas basicamente, do ponto de vista do cirurgião, obviamente o paciente não vai entender muito isso, a gente observa essa relação de posição da areola e o sulco mamário. E aí tem um jeito que a gente fala, como é que o paciente pode ver se o seu seio cai. Pode falar, eu sei que você quer falar. Eu sei que quer falar disso. Ele falou a parte técnica. Bom, uma parte... É mais legal, fala aí. Mas eu gostei, eu achei interessante, já deu pra... Eu, pelo menos, claro, tenho conhecimento, mas eu achei bem didático a maneira que tu explicou ali da areola e tal. Tem algumas medidas que a gente faz, que obviamente não vem ao caso dizer, mas, por exemplo, se você pegar
Entre o ombro e o cotovelo, mais ou menos na metade do braço. Entre o ombro e o cotovelo, na metade é para estar mais ou menos o bico da areola. Isso. Ou então, coloque uma caneta embaixo do suco mamário. Se a sua mama segurar essa caneta, provavelmente Tem algum você grau de queda. tem algum grau de queda e tem uma indicação de fazer mastopexia. Se você não consegue colocar uma caneta aqui, então pode ser que a tua mama ainda não esteja com uma queda tão importante. Não quer dizer que não precise de mastopexia, mas já não é uma queda tão importante. Da canetinha é boa. Tem no meu Instagram lá um vídeo mostrando. Enfim, mas era esse o conceito que eu queria explicar e eu gostei da tua explicação. Igor, falando então de partes do seio e em relação a essa cirurgia, dá para reduzir o tamanho da areola? Dá, e a gente... Porque é uma situação que a gente encontra muito em pacientes que têm o seio caído, a areola larga, ela fica grande, amamentou, ela ficou grande. Exatamente, perfeito, perfeito. A gente, acho que em 99% a gente reduz a areola, porque você Obrigatoriamente. porque você acaba levantando a mama, estirando o excesso de pele, e normalmente aquela pele da areola, quando a mama está flácida, ela vai esticando e fica aquela bolachona, né? Então a gente consegue reduzir a areola e deixa ela mais proporcional para a nova mama. Então, a redução de areola é quase que, não diria obrigatória, mas a gente faz em quase 100% dos casos, né? E o bico do seio? O bico do seio a gente também consegue reduzir. Tem pacientes que têm o bico muito proeminente e às vezes vai para academia botar um top e fica aquele bico aparecendo. Isso atrapalha, incomoda, ou tá na praia até o próprio biquíni, é constrangedor. Né? E a gente aproveita a cirurgia, já que vai reduzir a areola, então a gente consegue fazer uma técnica para reduzir os bicos dos seios também. Assim como existe técnica também para levantar quando eles estão retraídos, né? Boa, vamos lá. Bom, acho que é super importante, a gente falou sobre mãe, ter filho, queda de mama e tal. Aí ela teve um filho, teve 2, não quero mais ter, fez a mastopexia e agora teve filho novamente. Ela vai conseguir amamentar ou não? Pode ser que consiga, sim. Não há nada definitivo. Operou, fez mastopexia, não vai mais conseguir amamentar nunca mais. É claro que toda cirurgia mamária em que a gente com bisturi causa trauma nos tecidos, isso vai gerar cicatrização, pode dificultar a amamentação. Mas, de uma forma geral, quando pergunto objetivamente, doutor, não vou poder amamentar? Pelo contrário, imagino que vá. A maior parte das mulheres consegue amamentar sem problemas maiores, assim. Tem mulher que nunca operou a mama e não consegue amamentar. Sim. Tem mulher que já operou 2, 3 vezes e tem leite para dar e vender. Então é uma coisa que também não dá. Mas é claro que o trauma que a gente provoca através da cirurgia, ele está associado à redução dessa capacidade, né? Concordo. Mas é uma minoria dos casos. Isso acontece, né? Bom, e como toda cirurgia plástica, não toda cirurgia mais plástica, como toda cirurgia de mama, tem que usar o sutiã elástico, o sutiã pós-cirúrgico, né? Sim. E a gente já tinha falado sobre isso. Já, mas acho que vale a pena. Agora aqui é um outro momento, né? O sutiã pós-operatório, que é um sutiã específico para quem opera os seios, eu oriento dessa forma, contigo é um pouquinho diferente, mas é parecido. Eu oriento a paciente a usar por 60 dias esse sutiã cirúrgico. Nos primeiros 30 dias, primeiro mês, tem que usar 24 horas. Usa de dia, obviamente vai tirar para tomar banho, né? E dorme com o sutiã cirúrgico. No segundo mês, usa de dia, de noite, a transição é para um top bem apertado. E depois do terceiro mês em diante, aí o top assume de dia e aí vai havendo uma progressão gradativa do sutiã tradicional, depois sutiã, se quiser, com aro, e eu tomara que caia o último dos sutiãs a aparecer. Nossa, aparecer, legal. O meu é 2 meses direto já, e enfim, é super importante. Alguns casos, não são todos os cirurgiões que fazem isso, a gente também tem feito cada vez menos, mas às vezes a prótese, ela, quando coloca, faz a mastopexia com prótese, a gente está falando, tá? E às vezes a prótese, ela fica alta. Porque o músculo é um pouco mais forte, puxa um pouco. A gente pode falar também da animação, né, do músculo, isso é importante. Eu vou falar depois do pós-operatório, esse lado que é o pós-operatório, o resultado é muito dinâmico ao longo do pós, né? Mas o que eu queria falar é que às vezes a prótese ela fica alta e alguns... E assusta, né? E assusta, o paciente parece estar no queixo, né? Meu Deus, não vai descer nunca.
Se não fizer nada, essa prótese vai ceder, vai dar uma escorregada, a tendência é de descer e vai melhorar. Até às vezes no começo a areola fica meio que olhando para baixo, assim, e depois com o tempo a prótese escorrega, vai acomodar e aí a areola volta para a posição que deveria... Que se espera, que né? se espera que ela fique, né? Alguns pacientes a prótese às vezes não desce, ou o músculo é muito forte, ou a prótese não escorregou e não cedeu o que a gente achou que ia ceder. E aí, às vezes, a gente pede para usar uma faixa para tentar dar uma empurrada além do sutiã cirúrgico. Além do sutiã cirúrgico. Fica, inclusive, aqui meio que pressionando o seio para baixo. Em cima, pressionando o seio para baixo para tentar empurrar a prótese para resolver isso. Isso não é regra, né? Não é regra. O cirurgião decide. Exato. E, às vezes, pelo menos nós, eu vejo que tu tem uma conduta parecida. Depende muito de como o músculo se apresenta para nós, a inserção dele, se é mais alta, se não é. E aí a gente utiliza desse recurso dependendo caso a caso. De caso a caso, exatamente. Né? Outra coisa que a gente usa bastante no pós-operatório, quando a paciente tem um grau de simastia, às vezes, né? Que é quando os seios aqui... Os seios estão juntos, não tem uma separação, não tem aquela covinha no meio do peito aqui, fica meio que um negócio elevado aqui no meio direto, assim, isso chama simastia, que é as mamas juntas, praticamente. Aí a gente usa uma atadura no meio, por um período aí, varia de 15, 30, 45 dias, cada cirurgião ou cada paciente tem uma indicação, uma atadura, uma bolinha aqui no meio para dar uma separadinha e diminuir aquele inchaço ali no meio também. Juntamente com o sutiã. Juntamente com o sutiã. Nessa cirurgia, pelo inchaço que ocorre bem no centro, é bem comum. Aí sim, tem que usar essa atadura, algo comprimindo aqui, né? A ideia do sutiã e de todas essas estruturas aí comprimindo é justamente a tal da compressão, porque machucou, tem trauma, a drenagem linfática já não é tão eficiente em ter sido operado, tu aperta para diminuir o inchaço, que ao longo do tempo o organismo vai se readequar, né? Mas no começo é legal ter essas coisas aí, né, junto. Falando ainda de pós-operatório, outra coisa importante a se falar, que às vezes os pacientes se assustam, a gente chama uma coisa animação. O que é a animação? É quando a prótese está embaixo do músculo, você... Não está muito animado agora. Me animei agora. Obrigado, viu? A animação é quando a prótese está por baixo do músculo e a paciente mexe, contrai o músculo peitoral e a prótese dá aquela subida, né? Isso pode ocorrer. Varia também, não ocorre em todos os pacientes, não é comum. Não, né? É incomum. É incomum. A gente, inclusive, durante a cirurgia, a gente dá uma enfraquecida no músculo para evitar essa animação, mas via de regra isso pode acontecer. E quando acontece, existem várias coisas que dá para fazer, né? Tem gente que bota até botox, que eu acho meio que vai ter que ficar fazendo, enfim, cada um tem a sua conduta. Eu não tenho essa experiência, né? Eu também não, mas tem gente que faz, enfim, a animação. A outra se te incomodar muito, trocar o plano, né? Tirar debaixo do músculo, botar para cima. A grande maioria não se incomoda, porque é só quando contrai. E não é um músculo que a gente fica contraindo, assim, tipo, tô aqui, né? Vou contrair. É um músculo que se contrai, é raro, na verdade. É só quando você vai lá no espelho e fica forçando, assim, porque claro. Não é uma coisa como vou dar tchau e vai ficar minha mama subindo e descendo, não. Não é uma coisa assim. É só quando forçar mesmo, né? Mas a grande maioria não se incomoda. Eu, particularmente, não tenho muitos problemas. Tenho algumas pacientes com esse tipo de animação, mas não é algo que incomode, porque é um músculo que não se contrai com frequência. Sim. É difícil a gente contrair o músculo peitoral de mobilizar, prótese, né? De incomodar, né? O peitoral é um músculo, cara, a gente usa bastante em vários movimentos, no membro superior, né? E justamente por falar de músculo e contração, o que o paciente tem que pensar para se planejar numa cirurgia dessa, Igor, com relação a pós-operatório? Doutor, vou poder lavar meu cabelo, vou poder dirigir, vou poder voltar para atividade física? O que tu costuma orientar? Bom, dirigir 30 dias. Sempre falar 30 dias porque eu tenho corte, a cicatrização, tudo. Então, para dirigir, até porque às vezes, dá para dirigir com 15, 20 dias? Tu vai conseguir, provavelmente. Tu não vai estar com muita dor, tu não vai estar com incômodo e tal, vai conseguir dirigir. O grande problema é tu estar andando nesse trânsito maluco, vem alguém te fecha ali, você vai dar um movimento, ou às vezes tu deixa de fazer algum movimento com medo e tal, e aí pode causar um acidente. Então eu falo, 30 dias para dirigir. Atividade física. Membros inferiores, tipo uma caminhada,
um agachamento, uma coisa assim, com 15, 20 dias já dá, Uhum. né? Dependendo, claro, recuperação é uma coisa muito individual. Tem gente que demora, em uma semana tá pulando corda e tem gente que em um mês ainda tá engatinhando, né? Então é uma coisa muito individual, mas com 15 a 20 dias já dá para fazer membros inferiores. Membros superiores, depois de 30 dias de leve, evitando, eu peço para evitar exercícios que forcem o peitoral, o tórax no geral, né? Supino, aquele puxador costas, assim. Eu peço para não fazer logo nos primeiros 45, 60 dias isso. ali. Eu ia falar um pouco mais de tempo, porque eu sou um pouco mais conservador nesse sentido aí. Não, esse tipo de atividade. Agora, um membro inferior, rosca direta com pesozinho leve, uma coisa assim, com 30 dias já dá para começar de leve. 60 dias eu normalmente consigo, eu já falo que já dá para voltar às atividades físicas normais, tá? Comer, tomar banho, escovar os dentes. Essa amplitude de movimento aqui pode, né? Pode, até dá a altura do ombro, mas pode. Até a altura do ombro dá para levantar, né? No começo eu até peço pro paciente, olha, tenta andar igual um dinossauro aqui, ó, com o bracinho. Um T-Rex ali, né? Mas depois dá para você escovar os dentes, dá para você comer, dá para fazer tudo. O que eu peço para evitar é aquele movimento muito longo, assim, tipo, vou pegar uma coisa lá atrás e fazer essa virada, assim. Eu falo, ó, vira o corpo e pega o que você quer lá atrás. Não vai virar aqui sem virar o corpo, porque às vezes pode forçar a cicatriz. Justo. Isso, por mais que não abra, às vezes pode alargar uma cicatriz ou deixar uma cicatriz um pouquinho pior. Então, prefiro evitar. E a sua conduta? Tu já falou que é um pouco mais conservador, né? Sim, mas eu digo a questão da higiene pessoal, que é uma preocupação, né? O paciente pode tomar banho. Pode. Costuma ter alta no dia seguinte, né? Até para ter uma noção. Então, passa uma noite no hospital. A partir do dia seguinte, banho. Pode tomar banho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E aí, uma coisa que muitos pacientes até já fazem, né? Mas não é necessário, mas pode, e até recomendo, sim, para conforto, é a higiene do cabelo em salão, ou vai alguém em casa e tal. Eu recomendo no salão. Ou pede para outra pessoa lavar seu cabelo na primeira semana. Tranquilo, acho que é confortável. Mas pode, digamos que a pessoa não tem uma assistência de outra pessoa, consegue fazer sozinho isso, bem tranquilo. Quanto ao banho, eu libero para o banho no dia seguinte, inclusive falo que pode molhar a ferida operatória, só secar bem com uma toalha diferente da que seca o corpo e com um secador no morno, no frio, para deixar bem sequinha. Ferida sequinha, não pode ficar nem úmida. Mas tem cirurgião que fala para não tomar banho ou não molhar ali e tá tudo bem. 15 dias, já vi cirurgião dizer. Tem. E tá tudo bem, a conduta dele, e assim, é cada um, né? Então, banho é a nossa conduta, né? Eu acho que o banho ajuda o paciente a dar aquela renovada e tal, ele até se recupera melhor. Se ficar sem banho, assim, eu não gosto muito. E não há uma relação direta entre pacientes que voltam a tomar banho cedo e problemas, mais complicações do que outros. Não, né? exatamente. Mais infecção, mais abrir o ponto. Não tem. Se houvesse, obviamente, a gente ia ter outra conversa aqui. Exatamente. Né? Porque se tomar banho vai abrir teus pontos. Não. Se fosse assim, eu mandava ninguém tomar banho, né? Ou então, se não tomar banho vai dar infecção. Não, senão todo mundo vai tomar banho. Não existe uma regra, cada um é cada um, né? Mas acho que de cuidados pós-operatórios é basicamente isso, assim, né? Acho assim, fazendo um resumão, né, Igor? A cirurgia para levantar seios caídos é uma cirurgia, é uma das que a gente mais faz. Pessoalmente, eu e tu, né? É uma das mais procuradas, já falou. É uma cirurgia que a gente tem muitas variáveis para decidir se vai ter prótese, se não vai ter prótese, e se usando prótese, a posição da prótese e tudo mais. A cicatriz acaba sendo igual, independente da técnica, ou muito parecida. Volta da areola, vertical e a âncora, com variações para menos disso, mas a grande maioria não acaba fugindo disso. Exatamente. Né? E acho que é isso que a gente tem para esperar. A gente consegue dar um seio. Que o pós-operatório, uma coisa que eu falei que ia falar e estava esquecendo já, é que nos primeiros meses a prótese está numa posição que não parece natural, parece alta demais. E ao longo do tempo o resultado é dinâmico, porque o segundo mês é diferente, terceiro, quarto. Ao longo do primeiro ano, o pós-operatório vai sendo construído. Exatamente. Dependendo, claro, da técnica que o cirurgião aplicou e dos cuidados pós-operatórios. Então, fiquem tranquilas, o começo assusta, mas melhora depois, né? Isso aí.
Chegamos ao fim? Acho que é isso, Igor. Vamos para os avisos paroquiais. Recados paroquiais. Recados paroquiais. Começando por mim ou por você? Eu prefiro que tu comece, Então, Igor. tá. Quem gostou de ti, te achou encantador, quer marcar uma obrigado. consulta contigo, como é que te encontra para agendar a consulta e as suas redes sociais? Bom, meu nome é Igor Rocha, eu atendo em Florianópolis. O meu Instagram vai estar ali, é @doutor_igor.rocha, e vai ter o contato na descrição do vídeo. Quem quiser, é só mandar mensagem no WhatsApp que a gente está pronto para agendar. E você, Wagner? Quem gostou de você, te achou legal? Assim, né? É difícil, assim. Não. Não, Quem quem quer quiser te encontrar? Quem quiser agendar alguma consulta comigo, eu também vou deixar o contato aqui embaixo na descrição. Lembrando que nós temos agendas distintas. Perfeito. Pode agendar tanto com o Wagner quanto comigo. A gente costuma ter pacientes diferentes mesmo. Exatamente. E, claro, fiquem à vontade de escolher quem se identificou mais, conectou mais. Né? A ideia é a troca aqui. Exatamente. A gente não está competindo, né, Igor? E eu tenho o meu Instagram, @cirurgiaplástica.drwagner. E eu tenho um canal no YouTube em que eu tenho alguns conteúdos sobre cirurgia plástica, que chama DR Wagner Santos. Pode ir por lá que tem alguns conteúdos já também. Eu acho que é isso, né, Igor? Eu agradeço muito a atenção de quem ficou até aqui. Reforço mais uma vez o convite para que venha conhecer o nosso trabalho aqui em Floripa, né? Esse foi o Sutileza da Plástica, o podcast para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, está namorando a ideia, quer se informar. E também para quem é um curioso, procrastinador, aí está nas redes de informação, dos streamings. Hoje, no próximo episódio, a gente vai falar sobre abdominoplastia em âncora, que é uma variação de um tema que a gente já falou. E acho que é isso. É isso, fechou. Muito obrigado. Esperamos vocês no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Até breve.